Fala galera, tudo bom com vocês? Uma boa tarde para todos. Sejam bem-vindos ao Ilha do Chelsea. Meu nome é Thiago Pimentel e você está assistindo os 5 motivos do nosso empate 1-1 contra o Arsenal pela Premier League. Um empate amargo, se você me permite dizer, porque, cara, mesmo com a expulsão, o Chelsea poderia ter vencido hoje. E é uma pena que não foi o caso, né? O Chelsea fez uma atuação boa, uma atuação digna. Considerando tudo o que aconteceu, eu não sou um cara de comemorar empate, especialmente em clássico, mas considerando todo o contexto do jogo, eu assino esse pontinho, tá? Eu aceito, tudo bem, não é o fim do mundo. É uma pena que a gente também tenha mantido uma sequência negativa contra o Arsenal. A gente não ganha em casa deles desde 2018 e a gente não ganha do Arsenal desde 2021. Na abertura da Premier League de 21-22, quando a gente ganhou do Arsenal por 2-0 lá no Emirates, com gols do Lukaku e do Reece James. É uma pena. Perdemos também a vice-liderança para o City, já que eles ganharam ontem do Leeds. E, cara, por mais que eu esteja falando aqui num tom super negativo, com um semblante meio cabisbaixo, não condiz com o que eu tenho a dizer sobre o jogo e não condiz com a realidade do jogo, na minha opinião. Né? Não é o fim do mundo esse empate. Poderia ter sido pior. A gente mantém aí uma diferença de 6 pontos para o Arsenal. E, cara, ainda tem muito campeonato. Quarta-feira é contra o Leeds, no sábado é contra o Bournemouth, então assim, ainda tem muita coisa. 13ª rodada só, 14ª, eu acho. Então, tem muita coisa para rolar ainda. Isto posto, vamos começar a análise aqui. E não tem como abrir esse vídeo comentando de outro tópico que não seja a expulsão do Caicedo. Para mim, eu não vou nem criticar especificamente o Caicedo, porque eu achei uma expulsão justa. Eu achei a expulsão válida, para mim é lance de cartão vermelho, foi uma entrada brusca do Caicedo e foi evitável. Mas eu não vou descacetar ele aqui, dizer que, ó, meu Deus do céu, o que que o Caicedo fez? Só que, cara, é um lance determinante para o jogo, é um lance que muda completamente o ritmo do jogo, né? Então, é novamente o Chelsea dando um tiro no próprio pé, com problemas de disciplina, tomando cartões vermelhos, que não pode tomar, entendeu? Não dá. Eu falei isso nas outras vezes e eu mantenho a minha posição. Não dá para você querer disputar a Premier League, querer disputar a Champions. Não dá para você, no alto nível do futebol, tomar esse tanto de cartões vermelhos. Já é o quarto na Premier League. Já é o sexto ou sétimo na temporada. E na Premier League, especificamente, a gente está a um cartão vermelho de igualar 15-16, que foi a temporada que a gente mais tomou cartões vermelhos no campeonato inglês, né? Quer dizer, na era Premier League, né? No campeonato inglês eu confesso que eu não sei. Então, assim, esse é um problema que precisa ser sanado de uma vez por todas. A gente estabilizou, tivemos ali aquela sequência de 4 em 5 jogos com cartões vermelhos e agora a gente parou, mas hoje voltou e assim, não dá. Não dá. Eu não vou criticar especificamente o Caicedo, mas também eu não posso passar a mão na cabeça dele, não. Porque no momento que foi, prejudica o Chelsea. O Chelsea estava fazendo um bom jogo e no momento da expulsão, o Chelsea era o time melhor.
o Arsenal tinha parado, o Arsenal começa o jogo melhor que o Chelsea, tem ali uma ou duas chances perigosas, mas dos 15 minutos até a expulsão, o Chelsea estava à frente para mim. O Chelsea tinha mais controle, o Chelsea tinha mais ações perigosas e o Chelsea defensivamente se mostrava mais seguro do que o Arsenal. Então é uma expulsão determinante, cara. Não dá. Não dá no alto nível você fazer isso, assim, é fatal. Não foi fatal hoje e por isso vale elogiar muito o time do Chelsea, quem estava em campo, e vale elogiar o Maresca, mas assim, é um erro fatal e é um erro recorrente que o Chelsea está tendo essa temporada de ter problemas com cartões vermelhos, né? E antes de passar para o próximo motivo, eu só queria também dizer que é loucura o Hincapié ter ficado em campo também. A expulsão do Caicedo foi justa? Sim. Mereceu ser expulso. Concordo. Tudo bem. Mas o Hincapié também era para ter sido expulso. Ele dá uma cotovelada no Chalobah, o Chalobah fica com um galo aqui na maçã do rosto, tanto que o narrador da ESPN até brinca, né, falando que é o Galobah. Perdão, esqueci o nome do narrador, desculpa. Né? Mas, cara, é um lance também para cartão vermelho, né? E o VAR tá ali para quê? Tá de enfeite? Né? Mas tudo bem. É o Anthony Taylor apitando. Isso é o Anthony Taylor apitando o jogo do Chelsea. Sinceramente, em outras ocasiões, eu já reclamei tanto desse cara apitando. E pra mim é loucura ele ainda apitar jogo do Chelsea em 2025. Mas, cara, eu não vou gastar tanta energia dizendo que ele é fraco, que foi uma arbitragem péssima. Eu não vou. Entendeu? Não vou. É isso. A essa altura do campeonato é só mais um jogo. É só mais um erro. Entendeu? Então, vamos partir para a próxima e é isso aí. Então, vamos lá. Vamos começar a falar de coisa boa. Porque, como eu falei, por mais que eu esteja meio desanimado, meio cabisbaixo e tal, é um jogo digno do Chelsea. Foi uma atuação digna considerando tudo que aconteceu hoje. O Chelsea tá de parabéns, vai. Tá de parabéns. É. Então, o próximo ponto aqui é o Reece James. Assim, um colosso. Um verdadeiro colosso, o Reece James, tá? Que atuação bizarra dele. Uma das melhores que eu vi do Reece James na camisa, com a camisa do Chelsea. Genuinamente, assim, um colosso. Um verdadeiro colosso. Bizarro que fez ele hoje. Ele dá assistência pro gol do Chalobah. Ótimo. Mas, tirando a assistência também, defensivamente ele foi muito bem, considerando que o Caicedo foi expulso. E aí o Reece James foi fazer a função de volante, que não é a dele, né, teoricamente, ao lado do Enzo. E o Reece James fez o jogo que fez. Cara, o Reece James estava em todas defensivamente. Muito acima da média. E também com a bola no pé, muito importante. Eu normalmente falo isso do Enzo, né? Que o Enzo, caramba, como o Enzo tem um passe refinado, como ele clareia o jogo pro Chelsea, como ele faz a diferença com a bola no pé. Cara, hoje, esses elogios são direcionados ao Reece James. O Enzo Fernandes também fez uma boa partida, claro. Fica aqui o elogio. Mas, cara, o Reece James, um verdadeiro colosso. Assim, ele saía jogando sob pressão como se fosse nada. Dois lances ali no segundo tempo que às vezes ele recebia um tijolo do Malo Gusto e ele saía jogando. O cara do Arsenal ia dar o bote, o Reece James só e seguia. E dava a diagonal do Garnacho. E é isso, como se nada fosse nada. Bizarro, bizarro. Deu assistência,
ótimo. Melhor em campo hoje. Não tem nem o que falar. Qualquer outro nome aqui tá errado. Atuação impressionante do Reece James, que merece entrar num debate aí de melhor lateral direito do mundo, tá? Tem feito uma temporada muito boa. E fica aqui também o elogio pro Maresca de ter conseguido fazer o Reece James ter uma sequência, né? Eu falei no pré-jogo do Fofana e eu falo agora do Reece James também, que do ano passado para cá tem conseguido se manter em condição de jogo, tem completado 90 minutos rotineiramente agora, algo que 3 anos atrás parecia impossível, né? E alguns torcedores do Chelsea eu vi, e eu mesmo fiquei com as minhas dúvidas no ano passado, por exemplo, se o Reece James tinha condição de continuar no Chelsea. Não necessariamente de se aposentar, mas assim, a gente olhava para o Reece James com dúvidas se a gente podia contar com ele no longo prazo. Hoje, eu acho que ninguém aqui tem essa dúvida mais, sabe? E muito disso vai pelo Maresca, pela gestão que ele teve com o Reece James e que ele está tendo com o Fofana também, e que eu espero que ele tenha com o Lavia, que é o chinelinho final boss, né? Então, é isso, gente. Partindo para o próximo motivo, vamos falar de outro jogador que também tem crescido bastante no meu conceito, que eu já tenho elogiado aqui em outros momentos, que é o Robert Sanches. Jogo seguro do Sanches hoje. Ele não teve culpa no gol. Para mim, o gol foi uma questão de cobertura da defesa do Chelsea. E, cara, a distribuição do Sanches hoje foi muito boa. Sempre conseguindo alçar os jogadores do Chelsea para tentar contra-atacar o Arsenal, o que foi de extrema importância hoje. E também debaixo das traves, muito seguro. Assim, recolhendo o cruzamento o Arsenal, né? A bola parada do Arsenal, não sei o quê. Cara, o Sanches catou todas nos escanteios. Encaixando mesmo. A maioria. Muito seguro. E também com 3 defesas muito importantes, né? Uma no começo do jogo, numa bola cruzada do Saka. Outra no final do primeiro tempo, num chute do Martinelli venenoso. Chutezinho chato, rasteirinho. Que ele faz uma defesa muito boa. E no final do jogo, num chute que eu não lembro de quem foi, se eu não me engano foi do Odegaard, que ele defende e ainda no rebote ele evita o Gyökeres de fazer o gol, que seria fatal, né? Então vale muito elogiar o Sanches, que ele tem crescido de produção, eu já falei isso aqui em outros momentos, porque, cara, ele tem, ele tem melhorado. Ele ainda não é, oh meu Deus, ele não é nem o Mendy. Ele não é o Mendy, ele não é o Courtois, ele não é o Cech, mas ele tem crescido, ele tem evoluído. Então acho importante elogiar, ainda mais num jogo como o de hoje. Parabéns, né? Ano passado, a gente deixa de ganhar do Arsenal também por um erro dele. Ele vai sair jogando, ele erra, dá no pé do Declan Rice, e o Declan Rice chapa. Lá da caixa prego. Hoje, o Sanches faz 3 defesas cruciais para garantir um ponto para o Chelsea. Então, parabéns. Partindo para o próximo motivo, aí já é um espanhol na nossa defesa que eu vou deixar um alerta, que é o Cucurella, tá? Uma pena, assim, porque na quarta-feira eu estava elogiando muito o Cucurella. Ele tinha feito um jogo fantástico contra o Barcelona, foi melhor em campo, eleito pela UEFA. E hoje, ele não faz um jogo ruim, mas eu acho que ele poderia ter feito melhor. No próprio gol do Arsenal, eu diria que ele poderia ter pressionado melhor o Saka, né? O gol, o erro não é só dele. Eu acho que a defesa do Chelsea teve um desencaixe de posicionamento, porque o Fofana ele estava muito para um lado e o Chalobah
tava muito pro outro, dando cobertura extra pro Cucurella sem necessidade. Aí fica o Merino nas costas do Fofana e o Madueke também. Não dá, entendeu? Não dá. É um erro crasso, assim, de cobertura do Chelsea, mas o Cucurella também erra, na minha opinião, em não matar ali o lance, né, contra o Saka. E para mim também o Cucurella entrou muito pilhado hoje, né? Claro, o Anthony Taylor é um árbitro muito abaixo, muito fraco, mas assim, 10 minutos de jogo já com cartão amarelo, fazendo duas faltas que são duas faltas evitáveis. Até que para mim, a falta que ele toma o cartão amarelo de fato, que é a segunda falta dele, aquilo ali não é nem falta, mas é um mas é um lance que é complicado, né? Ele já tinha feito uma falta que foi falta mesmo, no começo do jogo. Aí o Anthony Taylor, que é um árbitro chato, não sei o quê, dava para evitar. Tanto que eu fiquei até preocupado, cara, dele ser expulso. Com 20, 30 minutos eu ficava olhando o Cucurella e falava, cara, Cucurella tá louco para ser expulso, irmão. Tá louco, tá pedindo para ser expulso. Aí quem foi expulso foi o Caicedo. E o Cucurella hoje também fez força, tá? Para ser expulso. Foram 4 faltas dele no jogo. Fora outros lances ali que ele flertou muito com a falta. Então, um jogo abaixo do padrão excelente do Cucurella. Por isso que fica um alerta e não necessariamente uma crítica. E para finalizar, vamos falar de uma coisa boa também, de uma boa atuação, que é a do Pedro Neto. Eu achei ele muito importante hoje, tá? Ofensivamente, mas também muito no lado defensivo. No primeiro tempo, fechando pelo lado esquerdo uma linha de 5 e no segundo tempo pelo lado direito. Muito importante o Pedro Neto hoje, tá? Defensivamente, ofensivamente também, sendo uma válvula de escape para as tentativas de contra-ataque do Chelsea. Mas eu realmente acho que foi defensivamente que ele se destacou. Não dava para tirar ele hoje. Eu achei bizarro o Maresca ter tirado o Estevão. Assim, o Estevão teve ali 3 lances no primeiro tempo de perigo. Um, inclusive, que ele não poderia ter isolado, né? Que ele chega batendo de primeira numa escorada, acho que do João Pedro, que não dá para ele isolar aquela bola. Né? Mas ele foi perigoso no primeiro tempo e eu achei muito estranho ele ter sido substituído, especialmente pelo Garnacho. Mas o Pedro Neto não dava para tirar. Com um a menos, o Pedro Neto é um jogador taticamente muito importante. Enfim, eu não gosto de ficar aqui defendendo essa escola de operários da bola, mas é importante. É importante. É importante ter um jogador como o Pedro Neto que se dedica muito pelo time, que marca, que corre o campo todo, entendeu? E ofensivamente hoje ele foi bem. Não foi o Messi, mas assim, foi uma boa partida. E fica aqui os elogios para ele, porque eu acho que novamente ele merece. Então é isso, pessoal. O vídeo já tá bem longo, 19 minutos aí de amargura, né? Mas, como eu falei, cara, não é o fim do mundo. Vida que segue. Quarta-feira contra o Leeds, sábado contra o Bournemouth. Vamos ver, entendeu? A gente seca o Arsenal também. Mas a gente poderia ter vencido hoje, né? É uma pena. Mas enfim, é isso, pessoal. Quero saber o que vocês acham aqui nos comentários. Deixa o seu like, comenta aqui, compartilhe o vídeo com os amigos e, claro, né, se inscreva no Ilha do Chelsea para esse e mais vídeos sobre o maior de Londres. É isso mesmo, é o maior de Londres, tá bom? Então é isso. Nos vemos na terça-feira e até lá. Tchau.